O que os professores precisam aprender para trabalhar nesse futuro imediato? Eu acho que os professores precisam aprender a se reinventarem. Eles precisam aprender, por exemplo, a perceber a necessidade interdisciplinar de produção do conhecimento. E ao mesmo tempo, eu também acho que eles precisam, a partir dessa perspectiva interdisciplinar, entender o processo ontológico do ensino-aprendizado. E eu estou dizendo isso no sentido de que é preciso entender o ser que produz o conhecimento e o ser que aprende com esse conhecimento. O que o futuro imediato está demandando, eu acho que não só o futuro imediato, mas pelo menos acredito que esses próximos 10 anos está demandando é uma nova compreensão do ser social. Que ser é esse? Que ser, o quanto esse ser está integrado de fato no processo histórico, de quanto esse ser está integrado nas formações sociais, formações econômicas e políticas, e em que medida a necessidade dele se autoconhecer e conhecer o público com quem ele se envolve possibilita novas formas de compreensão desse ser. Então, se reinventar é um processo necessário para que os professores e os alunos também possam contribuir de forma mais efetiva para a relação aprendizado-conhecimento. Porque, na verdade, se aprende e se ensina num processo dialógico e dialético, e a síntese é sempre novas questões. Então não há uma perspectiva como outrora de que nós temos um conhecimento sintético que podemos aplicar. O conhecimento agora, cada vez mais, ele é processual e demanda novas formas de compreensão. Então, nesse sentido, se reinventar é o caminho, e é o caminho necessário, é o caminho urgente que se faz na formação docente e também na formação discente. E aí eu acredito que esse reinventar-se para os próximos anos é perceber a necessidade de, primeiro, entender o seu lugar social de conhecimento e, segundo, transcender esse lugar. Então, para isso, o processo de interdisciplinaridade é um caminho ao mesmo tempo epistemológico e metodológico para ajudar nesse processo. Mas não só a interdisciplinaridade é necessária para isso, é preciso também entender o processo de transdisciplinaridade, ou seja, o que transcende a esse processo de diálogo entre áreas, entre disciplinas, entre conhecimento, entre indivíduos. Porque o conhecimento disciplinar, ele é muito fronteirizado, ele é muito circunscrito num campo de saber muito específico e ele pouco dialoga com os outros conhecimentos. O conhecimento interdisciplinar, ele é um conhecimento que atravessa essas fronteiras, ele cria uma ponte entre as fronteiras e começa a estabelecer uma relação dialógica com os outros conhecimentos. O conhecimento transdisciplinar transcende a tudo isso. Ele inventa uma nova epistemologia para produzir um novo saber. Então, não existe mais o conhecimento síntese. Essa dialética produz novas dialéticas, ou seja, o processo é de mudança o tempo todo. Então, perceber qual o papel do professor e perceber também qual o papel do aluno nesse processo, que já é interativo, que já atende a novas demandas de redes sociais, de formas de sociabilidade distintas, entender qual o papel desse sujeito professor e desse sujeito aluno, é entender um processo que muda para uma transdisciplinaridade. Eu gosto muito do conceito, e eu parto do pressuposto de que o Edgar Morin ele tem muito a contribuir com esse conceito de transdisciplinaridade. E o conceito de interdisciplinaridade, ele é necessário e se faz urgente no momento em que você precisa dialogar com várias áreas, dialogar com a experiência vivida, com a experiência concreta, para produzir novos sujeitos. Então, nesse sentido, o reinventar-se é o caminho emergencial para que o professor e o aluno possam se perceber como um sujeito que produz o conhecimento. E aí, nesse sentido, as novas tecnologias estão aí para ajudar, né? Então, elas não são empecilhos, elas são pontes, são novas formas de conectividade que vai facilitar esse trânsito entre o aprendizado e o conhecimento num processo, numa relação processual de experiência. Então, a relação entre experiência e saber é uma relação de reinvenção o tempo todo. Então, para essa questão, o que o professor e o que o aluno precisa fazer para esses próximos anos é entender quem ele é, como ele se forma, o que ele pode mudar e o quanto ele muda. E nesse sentido, encontrar novos caminhos interdisciplinares no primeiro momento e transdisciplinares no segundo momento para encontrar novas sínteses processuais. Seria essa a minha contribuição a dar.